Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Nessas nossas próximas apresentações, eu abordarei livros que passaram meio batido na época do lançamento e do grande público, não fizeram sucesso e que muita gente sequer sabe que existiu, né? Mas que deram origem à franquia cinematográfica de muito sucesso. Vamos começar aqui por Desejo de Matar, de Brian Garfield. Foi publicado em 1972. Na época, Nova York era uma cidade muito perigosa, né? Quer dizer, a bandidagem, à noite, eles assolavam a cidade, assustando os moradores, cometendo seus crimes com muita impunidade, né? Bom, Desejo de Matar aborda esse tema. No caso aqui, o personagem, que chama de Paul Benjamin, é um contador. Ele trabalha numa firma de contabilidade e auditoria e numa das reuniões ele recebe um telefonema, né? Que houve um acidente na casa dele e a polícia não quer entrar assim direto em detalhes porque quer poupar um pouco ele, o lado emocional. Mas aí ele vai para casa e sabe, né? Quer dizer, no caso, a casa dele, o apartamento foi invadido por 3 marginais, né? Quer dizer, eles espancaram a esposa deles e espancaram também a filha e estupraram, né? E aí as duas vão para o hospital, em estado de perigo, e ele fica ali apreensivo. No caso, a filha era casada com um advogado, esses advogados mais simples, de porta de cadeia, né, que defende os pequenos marginais, que defende essa criminalidade tentando provar o direito deles, né? A esposa morre, né? E a filha termina um processo de degeneração mental. Ela chega a um estado catatônico, deixa de reconhecer o marido, o pai. E quando ela encontra com o pai, quer dizer, o pai nas visitas, ela entra em pânico, né? Quer dizer, como se inconscientemente estivesse acusando por não estar no local na época no momento do assalto, né? Quer dizer, isso aí é uma subconsciente. E o Paul Benjamin, que é o contador, ele tenta reconstruir a vida dele com a ajuda dos amigos, dos colegas de trabalho, os vizinhos, né? Que o presenteia, que o convida para participar de festas, de jantares. Mas toda vez que ele chega no apartamento dele, ele vê aquele enorme vazio, né? Porque ele vivia muito bem com a esposa dele. E ele vai ao trabalho, pega o metrô e se sente também acuado, quer dizer, as pessoas olham para ele, ele se sente como se a próxima vítima fosse ele, né? E ele resguarda o apartamento com fechaduras de segurança e fica se questionando, né? Que direito é esse? Quer dizer, o cidadão honesto vive trancado em sua casa enquanto a bandidagem vive solto, né? E ele está sempre também em contato com o delegado, saber se esses criminosos foram pegos, né? Ele sabe que são 3 pessoas jovens, menos de 20 anos, porque a filha, antes de entrar totalmente no estado catatônico, ela teve um momento de lucidez e revelou o que tinha acontecido, né? Esses 3 jovens estavam drogados, nunca foram pegos, né? Quer dizer, como se fossem bandidos anônimos, né? E nesse processo de tentar reconstruir sua vida, o Paul Benjamin, ele vai tendo aquelas dificuldades, quer dizer, ele vê que não é a mesma coisa, jamais a vida vai voltar a ser como era para ele, né? E sem chance, né? Quer dizer, apesar do apoio de todos os amigos, né? Chega ao ponto que ele anda no metrô e fica vendo assim os passageiros, né? E em cada passageiro ele vê um criminoso. Quer dizer, é como se ele dizia, essas pessoas merecem viver do jeito que está, uma vida livre. E tem um período que a firma de contabilidade dá um encargo para o Benjamin, né, para ele fazer uma auditoria uma empresa Tucson, né, com Arizona, que é uma empresa muito boa, firme, mas assim, está tendo um problema de imposto de renda.
E nessa, ele viaja, né, para o Arizona, quer dizer, uma forma de arejar até a mente, mudando de ambiente. Ele encontra uma mulher, tem uma relação sexual, alguém também como ele desiludido, né? E essa relação para ele não trouxe nenhum alívio. Depois que ela vai embora, ele chora, né? E antes de ir embora, ele compra uma arma no Arizona, o Smith Wesson, calibre 32, é uma arma que não dá muito coice, com 6 caixas de munições. E volta para Nova York, né? Lá ele treina tiro no clube de tiro e pesca, né? Quer dizer, treina tanto que o ouvido sai, assim, surdez, né? E depois ele resolve fazer rondas pelas ruas de Nova York de noite. Ele pega o metrô, para no bairro, se fazendo papel de isca, né? Para ver se atrai a bandidagem, né? E esse propósito dele vai tendo efeito. Ele chega em ponto, se torna como se fosse vulnerável. O bandido vem atrás dele para assaltar e ele mata. Ele começa a matar os bandidos, né? Ou às vezes ele sai com o carro, deixa o carro no local assim escuro para ver se os assaltantes vão tentar roubar o carro dele, né? E nesse momento ele chega e mata as pessoas. E aquele padrão de morte começa a despertar a atenção da mídia, né? Os jornais falando que há um justiceiro na cidade, né? O justiceiro, no caso, seria alguém que ama a justiça. Isso pela palavra normal, né? Mas é o contrário. O justiceiro é aquela pessoa que faz a justiça pelas suas próprias mãos. Quer dizer, ele chega ao ponto que a justiça instituída, né, as leis, para ele deixa de fazer sentido. E nessa repercussão jornalística, ele tem os defensores e os críticos, né? Os defensores, eles acham que devia ter até mais justiceiro, né? E os críticos acham que ele é um psicótico, né? Quer dizer, que ele está ali querendo vingar alguma coisa da vida dele, extravasar um ódio, né? E matando essas pessoas, né? E a polícia vai estudando o padrão e ele vê que se continuar naquele ritmo dele de execução dos assaltantes, ele vai ser pego, né? Então ele começa a mudar esse padrão dele, mudando de bairro, de horários, quer dizer, os intervalos entre um ataque e o outro. E um deles, quer dizer, chega um período que ele já se torna até uma espécie de um herói, né? Mas aquele herói psicótico da cidade, né? Que ele passa a matar pessoas jovens, velho, quer dizer. E das chacinas dele, quer dizer, tinha 4 assaltantes, todos jovens, inclusive uma mulher. Ele executa os 4, né? E quando ele sai com a arma na mão, ele vê que tem um policial que flagrou aquela ação dele, né? Quer dizer, porque ele está com o revólver na mão, isso mesmo alta hora da noite, mas o policial está debaixo de um poste. E ele fica sem saber o que faz, porque ele não vai atirar no policial, ele atirava em um bandido. Então ele fica esperando que o policial saque a arma, atire nele, ou lhe expresse uma ordem de prisão, né? Que dificilmente ele ia reagir. Mas o que ocorreu é que o policial tirou o boné e virou as costas. Quer dizer, até a polícia também estava apoiando esses atos dele. Porque a polícia, ela faz as investigações, faz as diligências e leva o infrator para trás das grades, mas logo o infrator está na rua, quer dizer. E eles não podem fazer um papel de justiceiro, porque eles têm que jurar perante as leis, né, que tem que cumprir todos os deveres, né? Então, quer dizer, chega o ponto que até a polícia tampa a visão ante essas atitudes do Paul Benjamin. Desejo de Matar foi publicado em 1972 e teve uma adaptação cinematográfica em 1974 com o astro Charles Bronson, que foi um filme que fez muito sucesso, mas assim, foi considerado muito violento para o padrão na época, né? A censura do período, né? Então passaram 8 anos de molho, eles queriam fazer uma continuação e passado esse período eles fizeram mais 4 filmes, quer dizer, teve 5 Desejos de Matar. Cada vez desses filmes era um pretexto, quer dizer, tinha um pretexto para o personagem sair executando bandidos, né? Que era a morte de algum amigo, de um familiar que ficou impune, né? E o Charles Bronson saía armado
na rua, quer dizer, executando os bandidos. Como curiosidade, tem o fato de, digamos, mesmo ter gerado um filme de muito sucesso, o livro nunca emplacou como obra literária, quer dizer, teve uma vendagem pífia, né? O lucro do escritor foi justamente só na vendagem dos direitos autorais. E a segunda filme Desejo de Matar, a trilha sonora foi Jimmy Page, né? Quer dizer, o lendário guitarrista do Led Zeppelin, que muitos consideram o criador do rock pauleiro, rock metal, né? Esse ato de justiçamento, fazer a justiça com as próprias mãos, sempre existiu. Em épocas em que não havia leis, né, regulamentando a justiça, e que vem progredindo para o período atual, né, ou regredindo, que se chama, né? Quer dizer, mesmo com todas as leis, com o sistema judiciário, leis boas, né, quer dizer, que é para ser cumprido, mas é uma falência da segurança pública, quer dizer, o povo não acredita muito na segurança pública, principalmente num país como o nosso, o Brasil, né, que a causa de morte, assim, assassinato é das mais frequentes, né? Tem período que passa até de acidente de carro. De 100 mil pessoas, quer dizer, uma população, 26 são mortos por bala, né, ou faca. E desses, 80% fica impune. E às vezes o povo termina se reunindo, causa revolta e quer punir, né, quer dizer, principalmente quando atinge algum ente querido, né, alguém que foi morto na casa e não recebeu, o bandido não recebeu a punição merecida, causa revolta. Agora é que a pessoa tem que estar consciente do seguinte: a partir do momento que você resolve matar alguém, você está se tornando também um assassino. Você está infringindo a lei igual a ele, você está se ombreando a essa pessoa, né? Mas é uma decisão muito difícil. E o que a gente tem observado assim muito, linchamentos públicos também, quer dizer, o linchamento público, eles, além de matar a pessoa, às vezes, eles agridem muito, quer dizer, e nessas atos de justiçamento com as próprias mãos, muitos inocentes morrem. Porque é um erro, às vezes, ele fala que é alguém e pega alguém que está no momento errado, no horário errado, né? Quer dizer, e termina pagando o pato por o verdadeiro culpado, né? Então, que as pessoas tenham consciência disso. A lei é necessária, mesmo ela sendo lenta, todo mundo, a justiça presume que todo mundo é inocente até se provar o contrário, né? Mas assim, no nosso país, onde os processos mofam nos arquivos, a situação é bem diferente. Então é por isso que causa essa grande comoção, revolta da população, e vem esses desastres, assim, digamos, sociais, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas jornadas interessantes pela frente.